Olá, sejam bem-vindos a mais um de Corpo e Alma. Hoje eu convido você para falar um pouquinho sobre consciência, do saber ao ser, a jornada entre conhecimento e sabedoria. Vamos entrar nesse papo? Junto com você, claro que eu recebo também os nossos convidados, os entrevistados, o professor Flávio Batista e também a professora Giane Colauto. Sejam muito bem-vindos ao nosso programa de hoje. Bom, é um assunto muito amplo, né, professores, para a gente falar sobre isso. Então, eu já quero falar um pouquinho sobre essa ponte. Primeiro, professor Flávio, é uma ponte quando a gente fala entre essa informação até a sabedoria de fato, né? Marcela, obrigado pelo convite, né? Para mim é uma grande alegria estar nessa conversa com a professora Giane, minha diretora do EAD aqui, fico muito feliz. E realmente, a gente, antes de começar, né, aqui o nosso programa, a gente comentava assim, nós estamos rodeados por informações e facilmente a gente confunde informação com conhecimento. Ah, eu conheço aquilo ali. Não, você tem informações sobre aquilo e somos rodeados, bombardeados a todo momento por muitas informações. E a grande pergunta é o que nós fazemos com essas informações? Porque elas nos bombardeiam, estamos rodeados, mas a gente consegue compreender, relacionar o que significa esse conjunto de informações sobre tal tema, sobre tal realidade. E muitos não conseguem. A realidade hoje é que nós citamos informações, só que desconexas, desvinculadas, e aí a gente dá a entender que sabe, mas não sabe. Quer dizer, conhecer é atribuir um sentido às informações. Então você passa da informação para o conhecimento. E essa sabedoria é o uso que eu faço desse conhecimento para me tornar melhor e tornar melhor também o meu meio, a sociedade. Por isso que não basta conhecer. Sim, é importante, mas em que eu utilizo, como eu utilizo isso para que a vida seja melhor? Se eu consigo fazer esse uso consciente do conhecimento, a sabedoria ela passa a estar presente. Exato. E esse é o grande desafio. Esse é o grande, problema que a gente vivencia. É uma transformação, né? A pessoa precisa entender, pegar aquilo ali, o genuíno, a informação genuína e transformar, professora, dá para falar isso? O professor Flávio, aliás, primeiramente, muito obrigada também pelo convite e a honra é minha de estar do lado do professor Flávio. Esse professor é fantástico, ele tem um conhecimento fabuloso e eu aprendo todos os dias com o professor Flávio. Então, muito obrigada a todos. E essa temática de informação talvez nunca tenha sido tão importante como hoje. Hoje a gente fala de fake news. O que é a fake news? É a informação falsa. E esse mar de informações, como que eu me oriento nessas informações? E aí vem o tipo de informação e a validade da informação. Então, as informações elas são classificadas em tipos de informação. Então, por exemplo, um fato. Um fato é um tipo de informação. Todo dia o sol nasce, é um fato. Então isso é consolidado, é natural. Uma lei é um fato. É algo que pode ser medido. O número do meu sapato é uma informação tangível, medida. Agora, por exemplo, será que Paranavaí é chuvosa? Eu posso tanto falar, eu acho que sim, porque na casa da minha mãe tem guarda-chuvas. É um tipo de conhecimento a partir de uma informação. A casa da minha tia tem guarda-chuvas, da casa da minha mãe. Ou eu posso determinar se isso é verdade ou não a partir da incidência de chuvas em Paranavaí. Comparar isso com outras cidades e dizer se Paranavaí é chuvosa ou não. A questão é que, como existem muitos tipos de informação, essas informações, muitas vezes, elas não são separadas em algo que é um fato, que é medido, quantificado, tangível e que eu posso acreditar
e elas são muitas vezes manipuladas. Então, separar as informações e entender o que é verdade e o que é mentira, hoje em dia, talvez, acho que nunca na evolução, né, da humanidade foi tão difícil. E hoje em dia, com inteligência artificial, isso se torna uma tarefa, digamos assim, quase impossível, né? Então, o conhecimento da informação, o tipo de informação, a validade da informação é fundamental para que eu consiga transformar isso em conhecimento válido, seja ele um conhecimento social, científico, teológico, e eu possa transformar isso e possa transformar de fato a vida das pessoas. Então, esse é um enorme desafio. E ouvindo a professora falar, eu me lembro, eu sou professor também de sala de aula, né, ensino médio, não só no ensino superior, e eu me lembro de uma situação que a gente ouve ainda, né, mas navegar na internet. Bem ao encontro disso que o professor está falando. Exato. Rodeado por informações, como checar, como validar, né? O navegar na internet, que é muito fácil de falar, eu vou navegar na internet. E os alunos navegam na internet. E todo mundo navega. Mas se a gente pensar bem, e isso é preocupante, é desafiante para o professor, né? Mas para cada um da nossa sociedade, será que realmente se navega na internet? Ou se o que acontece é um naufrágio na internet? Porque a ideia de navegar significa eu parto daqui, eu sei onde chegar, eu sei a minha direção, eu domino esse deslocamento do ponto A para o ponto B e eu navego, eu me desvio das situações, dos obstáculos, navegar. Então essa palavra, esse verbo, ele não pode ser aplicado pura e simplesmente, porque as pessoas, ou muitas, naufragam na internet. Exato. Começa com uma pesquisa, né, um buscador ali, agora a inteligência artificial, né, os chats ali, e as informações que esse navegante percebe, né, rodeia naquela pesquisa, o que ele faz com tudo aquilo? Exato. Ele consegue passar na relação que a gente está falando, da informação para o significado, para as relações, então ele vai naufragar. Ele vai se agarrar numa informação e achar que aquela é a única verdadeira, que deve fazer parte do meu trabalho, falando de um trabalho escolar, né? Ou de qualquer outra tarefa. Por quê? Né? Porque não tem assunto que haja uma ou duas informações que expliquem aquilo. E as nossas pesquisas, né? Eu falo aqui lembrando de tantas situações, que o que aparece, aquela primeira resposta, né? Ali na pesquisa que estou fazendo, né? O buscador, você tem as mais acessadas que vêm primeiro. Por que elas são as em primeiro lugar? Porque foi a primeira que apareceu, aqui eu entrei, selecionei um trecho e aquilo é a verdade que eu passo agora a dizer, que é a explicação para aquilo lá. Naufraguei. Exato. Eu não naveguei porque eu me perdi em meio a tantas informações. E aí... o professor fala, né, pessoal, olha, a entrevistadora não vai falar nada. Pode ficar tranquila, que a gente vem aqui para ouvir vocês. E aí, né, hoje em dia, nunca foi tão necessário nós ensinarmos os nossos alunos, ensinarmos os nossos filhos o que é verdade e o que é mentira. Porque... nós estávamos conversando, né? E falando, eu subi em árvore. Agora o meu filho, ele vê a árvore dele é dentro do jogo. Você fala, sobe numa árvore, ele diz, olha, não faz sentido para mim. Mas a criança tinha um senso do concreto, né? Da árvore. Ela sabia que aquilo era verdade. Hoje a verdade, ela é transformada num outro ambiente. O ambiente virtual, onde a vida física, que é essa, e a nossa vida virtual, que é aquela que está lá dentro da nuvem, elas passam a ser um contínuo.
ela passa a ser uma única vida. Então não se separa mais o que é virtual e o que é real, físico. E é muito fácil que essas informações sejam manipuladas. E essa manipulação chega diretamente. E aí se fala até onde é o limite desse controle, mas isso, independente de onde que vai essas discussões, né? E nós estamos aí num momento que tudo é esterçado, tudo é extremado, né? Nunca foi tão importante, talvez, ensinar ciência e ensinar o tipo de informação e testar se essa informação é verdadeira ou não, já que existe método para isso, né, professor? A gente ensina na faculdade o método científico exatamente para saber se aquilo que eu estou olhando, que eu estou medindo, que eu estou falando, que eu estou vendo, é verdade ou é mentira, né? Muito bom. Bom, a gente vai para um rápido intervalo agora, já já a gente volta com mais assuntos sobre essa conexão entre informação e vida real, até mesmo a jornada entre conhecimento e sabedoria. Não saia daí, a gente volta já. E a gente volta com o nosso programa de Corpo e Alma. Vem com a gente com a jornada da informação à sabedoria. E agora a gente fala um pouquinho com os nossos entrevistados, seguindo aqui a nossa conversa, sobre essas informações que elas permeiam entre o mundo real e o virtual. Mas e quando essa informação que a pessoa toma para si, ela precisa ser discutida? Acredito que agora a gente vive um momento em que as pessoas querem só que a verdade dela seja absoluta. E nem sempre isso é possível, né? Quem fala primeiro sobre essa situação? O lado da filosofia, pode ser? Vamos. Mas então, a gente fala muito, né? Então, vou tentar, assim, mal de professor, né? Bem de professor, bem, não bem, mal, bem de professor. Mas, realmente, na filosofia, ouvindo aqui a nossa conversa e tal, eu lembro fácil, Sócrates e os sofistas. Exato. Né? Então, é interessante que filosofia, sofia é sabedoria. Filo é amigo, né? Amor, amizade. Então, filosofia é amor à sabedoria. Mas a palavra sofista também tem a raiz com sabedoria. Mas os sofistas não eram filósofos. Os sofistas eram aqueles que ensinavam que a verdade é algo relativo. Como assim? Eu tenho a minha verdade, você tem a sua verdade. Qual é a verdade, desculpa a redundância, verdadeira? Aquela verdade que for melhor defendida, melhor argumentada, melhor, né? Quer dizer, é uma questão de impor, apresentar que aquela verdade é melhor que a outra. E os filósofos, Sócrates, dizia não. Nós temos que buscar a verdade. A verdade. Não existe uma verdade que depende da minha opinião ou do que você quer que seja verdade. A filosofia busca a verdade. O salto para o nosso dia a dia, para a nossa realidade. Eu até pergunto, de novo, aqui eu estou me lembrando da sala de aula, né? Quando a gente coloca essas discussões, eu falo, alunos, hoje, se a gente pusesse, né, filósofos versus sofistas, quem está ganhando? Os sofistas estão ganhando. Sem dúvida. Por quê? Porque cada um se coloca como o dono da verdade, eu tenho a verdade, mas numa condição mesmo de propriedade. E a gente esquece que filosofia é o amigo, o filósofo é o amigo da sabedoria. Se eu sou seu amigo, eu quero estar com você, eu quero conviver com você, mas eu nunca serei dono do amigo. Tanto que a gente até brinca, quando uma amizade fica possessiva, eu sou dono do outro, acabou a amizade.
Exato. Da mesma forma, se eu digo que sou dono da verdade, essa verdade está sendo agredida. Porque eu estou tornando como um bem pessoal que eu vou utilizar dependendo da minha necessidade, que era o que os sofistas ensinavam. Eu quero que tal coisa seja aceita. Então eu vou apresentar como se ela fosse a melhor, a que não, né, sem sombra de dúvidas, mesmo que não fosse tão bom, mesmo que não fosse realmente algo válido. Exato. Hoje, os donos da verdade, não é, são aqueles que, e num mundo polarizado como a gente vê em diversos aspectos, os donos da verdade estão brigando, não é? Quer dizer, a verdade está comigo e, portanto, não está com o outro. O debate, ele é interditado. A conversa, ela não acontece. Porque se eu sou o dono da verdade, o que eu vou querer não é dialogar com você, mas eu vou querer o quê? Convertê-la, usando uma linguagem até teológica, né? Eu vou querer convertê-la. Ou, né, trazê-la para o meu lado, cooptá-la. Né? Mas até que ponto a verdade é algo que a gente domina e que a gente... Mas o que a gente deve fazer? Discutir. Isso é verdadeiro? Exato. Em que ponto o isso pode... né? Exatamente. O confronto de verdades. E aí todos vão ganhar porque compreenderão melhor o que acontece, compreenderão as possibilidades que existem. E essa é a busca da verdade. E aí, professor, eu acho muito legal porque se a gente olhar para a história, aí veio o renascentismo. E aí, por que a gente estuda renascentismo? Por que é tão importante? Porque ele foi uma verdadeira revolução na forma de pensamento. E a própria história da humanidade já demonstrou e provou que não existe outra forma de se evoluir, Marcela, a não ser pelo confronto de ideias. Nós estamos aqui, imagina, há 100, 200 anos atrás. 200 anos atrás, onde nós estávamos? Onde, professor? Onde que a humanidade estava 200 anos atrás? Ela estava ali, começo de Revolução Industrial, ela estava... A ciência se desenvolvendo. A ciência começando a se desenvolver. E criando tantas polêmicas, né? Exatamente. Então, apenas 200 anos. São milhares de... E o que aconteceu nesse momento do renascentismo? Principalmente a liberdade do confronto de ideias. E quando se fala em evolução científica, que hoje a gente tem internet, tem câmeras, tem roupas industrializadas, imagina, nós temos há 200 anos roupas como essas, isso não existia, móveis, TV, energia elétrica, nada disso existia. E o que permitiu levar o homem à Lua? Exatamente o confronto de ideias. Quando um cientista, e aí eu como cientista, eu sempre trago esse viés, quando um cientista ele descobre alguma coisa, ele publica. No momento que ele publica, um outro cientista publica outro artigo contestando esse aqui. E outro publica contestando esse. E assim vai a evolução da ciência. Eu vou dar um caso só. A estrutura do DNA, que transformou a revolução genética, que foi lá em 1990, era a revolução genética, era o clone, era o milho geneticamente modificado, era o OGM. Isso partiu de Watson e Crick, que eles não descobriram o DNA. Foi uma bioquímica que trabalhou no laboratório, separou o DNA e publicou o artigo dela. E veio Watson e Crick e olhou para o artigo dela e disse assim, não, aqui tem um erro nesse artigo. A estrutura não é assim, ela é assim. E eles ganharam o prêmio Nobel e são o prêmio Nobel e são os grandes reconhecidos pelo trabalho da estrutura do DNA. Mas olha só, foi uma bateção de boca entre dois artigos, eles brigaram. E assim
a ciência mostrou que de vez em quando você tem que contestar o que está publicado porque você sabe que aquilo não é verdade. E aí a liberdade de contestar é muito grande na ciência. Você pode contestar, argumentar o que você quiser, desde que você tenha evidências, informações que sejam minimamente verdadeiras e verificáveis. E aí isso já se provou que funciona. Então, a nossa sociedade, a gente precisa olhar um pouquinho para trás e dizer assim, olha, isso já se provou que funciona. Então, por que eu acho que os sofistas têm razão, professor? Porque é muito mais cômodo a minha verdade. Eu não preciso me confrontar, eu não preciso me desgastar olhando a verdade do outro ou tentando entender o outro. Então, eu acho que há um comodismo geral de tentar entender o outro. É só a gente lembrar que a palavra crítica, como ela é temida, como ela é, assim, demonizada, né? Você está me criticando. Quando alguém fala, você está me criticando, significa, você não gosta de mim, você está falando mal de mim, você já está... Mas a crítica é realmente esse questionamento. Por que você pensa assim? Assim. Por que essa informação, ela é relacionada com aquela... E a crítica é o que é uma ofensa. Não, exatamente. A palavra crítica, ela assumiu esse significado como a pior coisa que existe. Sendo que, justamente, é aquilo que vai validar, aquilo que vai confirmar que esta verdade, ela é válida. Ou que essa informação relacionada produz uma compreensão da realidade que é segura. Veja, eu não falei que ela é definitiva ou que ela é eterna, mas que é uma compreensão que eu estou tendo que é válida, segura e que as coisas vão mudar. A gente precisa constantemente reavaliar o debate, a crítica. E aí, Marcela, é muito legal isso, professor. Vocês já perceberam que eu uso legal, né? Isso é legal. Isso é legal. Mas é muito assim, importante a gente entender o seguinte, que também nós estamos falando de informação nesse mundo, né? A verdade das coisas da natureza. Mas há também a crença, que é um outro tipo, né, de informação e um outro tipo de conhecimento, porque nós temos o conhecimento científico, nós temos o conhecimento popular, nós temos o conhecimento social, que é como a sociedade se comporta, como as sociedades se organizam, e nós temos o conhecimento teológico. Então, existem áreas, é claro, em que o confrontamento de ideias, ele passa a ser menos, digamos assim, onde entra a crença da pessoa, né? Por exemplo, eu sou cristão, então eu não preciso provar por que eu sou cristão, porque eu acho que eu tenho que ser cristão para um muçulmano ou para alguém que é hindu. São crenças, né? E é justamente aí que surge uma grande ainda limitação ou um grande desafio que nós temos. Ao falar das verdades religiosas, as crenças, e aqui eu estou falando plural mesmo, que é para dar essa ênfase que a professora Giane colocou aqui, a gente precisa aprender a conviver com as diferenças. O diálogo. E aí, quando nós falamos, né, de cada um é dono da verdade e não aceita dialogar sobre isso, nós vemos a intolerância religiosa. Exato. Nós vemos realmente o preconceito religioso quando ele crê diferente de mim. Não, ele está errado. Ele tem uma religião primitiva, ele é totalmente do mal, porque onde já se viu... Mas espera aí, o diálogo interreligioso reforça exatamente isso.
as nossas verdades religiosas, as nossas crenças, elas podem e devem conviver. Coexistir. Porque a grande questão, e aí aquela sabedoria que a gente falava, né, desde o início, esse conhecimento, essa verdade, se torna sabedoria quando ela torna a vida melhor. A minha vida e a vida dos outros. Então, as nossas crenças, os nossos conhecimentos, informações se tornam sabedoria quando a gente consegue perceber que a vida precisa ser melhor com aquilo que nós acreditamos. Vou fazer um convite então, agora a gente vai para um rápido intervalo e depois a gente volta falando sobre essa sabedoria para ter essa convivência com tranquilidade, com informação, com a verdade de cada um, é claro, mas com sabedoria e com leveza também na vida. Depois do intervalo a gente fala sobre isso. Estamos de volta com o nosso De Corpo e Alma, falando sobre informação, conhecimento e sabedoria. E agora a gente volta conversando sobre esse filtro chamado sabedoria, né? Quando a gente vai filtrar as informações para usá-las com sabedoria. Afinal, como a gente falou sobre crítica, né? Não dá para ser crítico em tudo. Dá para escolher um pouco essas informações e usá-las de uma forma correta? Eu vou começar agora, professor. Eu acho que dá e deve. Porque nós somos bombardeados diariamente com informações. E muitas vezes informações que não nos trazem nada de positivo. Você liga o jornal, sangue, tragédia. Assim, é difícil você ligar o jornal e ver alguma coisa positiva. Isso te traz uma informação e uma percepção de mundo que quando você sai na rua, você diz assim, eu vou ser assaltado, eu vou ser morto. Mas quando você olha as estatísticas de Paranavaí, você descobre que é uma cidade bastante segura. Então, o jornal, ele muitas vezes mostra uma informação que não é real. Quando nós vamos para as redes sociais, eu acho que aí se perde totalmente o controle, né? Isso vira algo assim muito aleatório de informações e nós somos bombardeados de informações e saber se essa informação é verdadeira ou não é cada dia mais difícil. Então, parte do filtro da informação ela é necessária para a nossa saúde mental, para a nossa qualidade de vida, porque senão nós ficamos o dia todo pensando, e agora? Quando que eu vou ser assaltado? Não, eu não vou comprar agora um anel de ouro porque vai ser o meu dedo cortado, e aquilo vai trazendo uma angústia e você esquece que você tem vizinhos, que você tem família, que você tem filhos, que você tem pessoas que te amam e pessoas que você deve amar também. Então, muitas vezes, o excesso de informação, e aí eu vou trazer o mito da caverna aqui, professor, bem filosófico, né? Adoro. Fala para nós o mito da caverna, professor, o senhor lembra? Platão conta uma história, não é? Que prisioneiros desde o nascimento em uma caverna, e o que eles viam era somente sombras projetadas na parede, né? Lá no fundo da caverna. Para esses prisioneiros, a realidade
eram aquelas sombras. Aquilo era o real. Mas acontece que alguém consegue escapar, sai da caverna e descobre um mundo verdadeiro, o mundo real. Quer dizer, aquilo que estava na caverna era só imagem, sombra, não tinha nada de real. Ecos, né? E aí a saída da caverna é o que o Platão fala. A busca do conhecimento verdadeiro é sair da caverna. E aí Platão trouxe o mito da caverna há muitos anos. E talvez isso nunca tenha sido tão real. Porque hoje você entra na internet, vamos entrar no Instagram. Se eu ficar na minha tela do Instagram, é como se eu estivesse presa olhando para ecos nessa parede. Ecos, sons, imagens, rugidos de animais monstruosos, e eu estou ali preso dentro da caverna. Então, conscientemente, alguém sai da caverna, mas ele escolhe sair. Veja bem, porque quando ele está na caverna, é um lugar protegido. Eu estou vendo, eu não sei se aquilo é verdade ou é mentira, mas é um lugar protegido, dentro da caverna. Então eu me sinto seguro ali dentro. Então precisa coragem para que a pessoa decida sair de dentro dessa caverna e olhar o mundo lá fora. E essa escolha, ela é uma escolha pessoal e tão necessária hoje pela própria qualidade de vida e pela saúde mental das pessoas, né? Porque o que a gente vê é que há necessidade diária de desligar ali um pouquinho e se voltar para a família, desligar e se voltar para a igreja, para a religiosidade, porque tudo isso faz parte de uma boa qualidade de vida. Desligar o celular, ir para a academia fazer exercícios, e aí lá a filosofia lá básica, Marcela, é corpo, mente e alma. Você precisa escolher as informações que alimentem o teu corpo, que alimentem o teu espírito e que alimentem a tua alma. E aí eu trago uma outra história, né, milenar, que diz que dentro de você moram dois lobos, o mal e o bom. E eles estão em constante luta. Qual que sobrevive? Aquele que você alimentar. Então, se você alimentar com informações a tua vida que sejam positivas, você, ao longo do tempo, você vai ter uma melhor qualidade de vida, de saúde como um todo. E se você alimentar essas informações, né, você vai desenvolver a sabedoria do medo, da angústia, dependendo da informação, isso vai ser muito danoso para a vida, né, professor? Falar de mito da caverna, não dá para deixar de atualizar isso, como a professora acabou de fazer, mas usando uma analogia que eu acho que ajuda bastante a entender isso. Quais são as cavernas modernas? Quando falou de redes sociais, é o que de vez em quando a gente fala, as nossas bolhas. A bolha, quer dizer, na minha rede social, eu vou receber informações, posts que estão de acordo com o meu pensamento. Essa não é a bolha? Exato. Que faz eu pensar que a realidade, o mundo, é isso que eu estou recebendo na rede social e que eu concordo. O que é sair da caverna? É sair da nossa bolha. Claro que aqui a gente vai dizer, bem, sair da bolha, primeiro é difícil. Aquele prisioneiro, não foi fácil sair da caverna. Tem até dentro do próprio texto, né? Procura lá, você vai ler assim, ele é fácil de entender, não é? Mito da caverna. Mito da caverna. Alguns colocam alegoria da caverna, vai dar na mesma, Platão. Mas diz assim, ó, você é prisioneiro desde o nascimento. Esse prisioneiro que sai, ele precisa sair da sua situação, ficar em pé. Gente, ele sempre esteve naquela posição, então é dolorido sair
da condição de prisão, é dolorido sair na busca fora da caverna e acostumado com a sombra, porque dentro da caverna é escuro. Quando ele sai, se movimenta, a luz do sol ofusca, ele fica cego. Ele deve pensar naquele momento, gente, eu sou doido, eu estou sofrendo uma dor no corpo, eu estou cego, por que eu estou fazendo isso? Porque aquilo já não me contentava mais, as sombras já não eram suficientes. Então esse sair da rede social, dar um tempo em todo esse mundo, imerso nas redes sociais, é não negar a importância disso, mas é você dizer, eu preciso sair. Eu preciso conhecer algo novo. E ao conhecer algo novo, eu vou perceber que aquilo que era a minha realidade é um aspecto, é um ponto de vista, é uma forma da gente entender, mas não a única, não o único. E aí esse movimento que faz a vida se tornar melhor, não é fácil, mas é a busca de uma vida melhor. Está próximo à sabedoria, porque é um conhecimento que vai mudar a minha vida, que vai mudar a vida daqueles que convivem comigo, porque eu vou ser diferente. Eu vou ter uma conversa, eu vou ter uma visão de mundo muito mais positiva, realista, sim, mas que tem tanta coisa boa que a gente não valoriza. Exato. E aí esse estresse moderno, a ansiedade, o mal do século, e aí as nossas crianças não se concentram, nossas crianças são hiperativas, nossas crianças... Mas por quê? Porque o mundo que a gente está vivendo é esse mundo da caverna, que tudo resumido, reduzido àquilo, e o real a gente não acessa, a gente não busca. Então essa sabedoria é uma busca constante, a busca pelo sentido das coisas, a busca pelo parar um pouco. A gente até falou no início, Nossa, eu estou aqui, mas eu estou lembrando de tantas coisas que eu tenho que fazer, deixei lá em casa, eu tenho que voltar lá para o meu ambiente de trabalho e tantas coisas. Calma! Saboreie o momento que você está vivendo. Porque nesse momento que a gente consegue aproveitar, e eu ouço o que o outro disse, eu consigo ler com atenção aquilo que caiu nas minhas mãos, e eu consigo fazer as relações que a gente buscou agora há pouco, deixar claro, informações, mas com busca de sentido. E a gente não consegue fazer isso na correria. Ah, professor, isso daí é uma conversa meio romântica, meio assim, utópica, A vida hoje é isso, é correr, correr, correr. Mas espera aí, calma. Estão nos dizendo que a vida é correr, 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 e a gente está acreditando. Porque as pessoas que conseguem parar, não significa abrir mão dos compromissos ou abrir mão das demandas do dia a dia, mas consegue colocar um ritmo que dá um sentido, essas pessoas estão vivendo melhor. Essas pessoas estão saboreando a vida melhor. Isso é sabedoria. Conhecem, têm informações, organizam, não naufragam, mas conseguem dar o tempo que a vida precisa para ser vivida. E desculpa, eu vou falar e depois eu passo a palavra. Sócrates, a vida que não é refletida não merece ser vivida. Essa frase, ela é um tapa na gente assim, porque, fala para mim, ontem você fez quantas coisas? Um monte de coisas. Ontem eu não parei. Nossa, cheguei em casa, eu estava acabado. Fala para mim, por que você fez tudo aquilo? Não, eu fiz aquilo porque era meu emprego, meu trabalho. Ok. Mas qual o sentido de tudo aquilo? Pasmem, não fiquem bravos comigo, mas pensem. Muitas daquelas coisas que nós fizemos não contribuíram em nada com a nossa vida melhor. Pelo contrário, nos adoeceram ou nos deixaram tristes, pessimistas e violentos, porque a gente também vai começar a machucar quem nos rodeia. Encontrar o tempo é também sinal de sabedoria. E o mundo hoje exige que a gente dê tempo para viver, para aproveitar, para saborear, E as nossas crianças já estão percebendo que a gente corre muito. Por isso que elas também estão correndo. Mas às vezes de uma forma não muito ali
consciente, muito, e elas começam a fazer. Sim. Logo estarão iguais a nós. Um ciclo, né? Exato. Ansiosas, mas a gente confia na nossa geração. Eu confio. Essa geração que está chegando não está perdida, pelo contrário. Não. Mas nós temos que colocar uns Exato. pingos nos is. Porque Sem senão... dúvida, sem dúvida. Né? Eu acredito muito nessa geração. Eu acho, talvez pelo convívio com os meus filhos, eu acho que eles têm um senso de sentir, de dar sentido às coisas maior talvez do que a minha geração. E aí você está falando assim, olha, eu tenho que trabalhar, mas eu tenho que ganhar dinheiro, tenho que pagar as contas, mas os boletos estão chegando. O mais incrível, professor, é que você sabe qual é a geração mais rica de toda a história da humanidade? Essa que está vivendo agora. E você sabe qual vai ser a geração mais rica ainda? A geração dos nossos filhos. Porque nós estamos acumulando riqueza. Os nossos pais tinham muito menos dinheiro do que nós, em média, né? E nós temos muito mais dinheiro dos nossos pais, mas nós nos sentimos muito mais pobres. E esse eu acho que é algo para se refletir. Se refletir. E olhar para onde estamos correndo, né? Exatamente. E por quê? Eu acho que é um pensamento muito bom. Agradeço muito, uma conversa muito produtiva. Eu fiquei quietinha aqui porque foi uma aula, na verdade. 2 professores aqui, não esperava menos. Uma aula para a gente refletir, olhar, saber o que a gente está consumindo de informação e o que a gente está fazendo com essa informação. Porque quanto mais sábio um ser melhor ele vive em sociedade, né? Então, eu espero que você, que acompanhou o nosso programa de hoje, tenha absorvido um pouquinho desse conhecimento aqui sobre informação, conhecimento da jornada, do conhecer até a sabedoria ali, e que tenha te ajudado muito. Agradeço mais uma vez a participação de vocês aqui e agradeço também a sua participação no nosso programa de Corpo e Alma. A gente se vê em breve. Tchau, tchau!